Sejam muito bem-vindos ao Cronista do Medo, o seu canal para mergulhar nos relatos mais sombrios e inexplicáveis que chegam até nós. Hoje preparem-se para um calafrio na espinha, pois o que vou narrar é uma história arrepiante, enviada por um de nossos seguidores. Este relato nos leva para o coração do Brasil profundo, para uma fazenda de criação de gado isolada no Pantanal Sul Mato Grossense. Antes de começarmos esta jornada perturbadora, quero pedir que você que nos assiste agora, mostre seu apoio ao nosso trabalho. Por favor, clique no botão de curtir, isso ajuda muito o canal a crescer. Se ainda não é um cronista do medo, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e se você tiver algum relato assustador que queira compartilhar. Envie para nós que teremos o prazer de transformá-lo em uma de nossas narrações. Agora, sem mais delongas, preparem-se para o que aconteceu com o nosso seguidor naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. Eu nunca acreditei em fantasmas, em assombrações, sabe? Sempre fui aquele tipo cético que precisava ver para crer. Mas o Pantanal tem uma maneira particular de testar a fé da gente, de nos fazer questionar cada fibra da nossa casão. Eu me mudei para lá, para aquela fazenda antiga, depois que herdei do meu avô. A ideia era tentar a vida de novo, fugir da cidade, da coqueria, da falta de sentido. A fazenda estava um pouco largada, é verdade, mas a teca era boa e a promessa de paz no meio daquela imensidão verde e alaranjada era tentadora demais para ignorar. Cheguei no auge da estação seca, com o sol castigando, cachando a teca. A casa principal, de madeira e tijolos, parecia um espectro. Janelas empoeiradas, telhado meio caído, mas com um charme acústico que me atraiu. Os funcionários antigos, uns 2 peões que cuidavam do gado ainda, me receberam com desconfiança silenciosa. A gente sente quando o olhar das pessoas carrega uma história, um peso, e o deles carregava. Eles não falavam muito, apenas assentiam. E sempre pareciam olhar para os lados, como se esperassem algo do ar calo do Pantanal. Os primeiros dias foram de trabalho pesado. Limpeza que para os organizar o pouco que meu avô deixou. À noite, o silêncio era tão denso que chegava a doer os ouvidos. Nada de buzinas, nada de vizinhos conversando, só o canto distante das corujas, o coachar dos sapos e o farfalhar das folhas secas com a brisa que teimava em soprar. Eu me sentia só, mas uma solidão que beirava o infinito, uma solidão que parecia me envolver, me puxar para dentro de algo muito antigo. Comecei a notar as pequenas coisas. O cachorro que eu levei comigo, um vira-lata esperto chamado Trovão, não latia à noite. Ele se encolhia debaixo da minha cama, tremendo mesmo sem ouvir barulho nenhum. Os bois no cucal, às vezes, começavam a mugir de forma agoniante. Não um mugido de fome ou dor, mas de puro pavor. Era como se estivessem vendo algo que eu não podia. Eu tentava me convencer que era o estresse da mudança, ou o cheiro de alguma onça por perto, mas a frequência e a intensidade eram estranhas demais. Uma noite, eu estava lendo na sala, a única lâmpada acesa na escuridão opressora. A energia elétrica naquela região era precária, e eu me acostumei a economizar. De repente, um estalo veio do coquedor. Um estalo seco, como madeira velha cedendo, mas que soou alto demais no silêncio mortal. Eu parei de ler, ergui a cabeça e esperei. Nada. De novo tentei me convencer de que era a casa antiga trabalhando com o calor e o frio da noite. Mas a sensação de não estar sozinho, de ser observado, começou a me corroer. Era como se olhos invisíveis perfurassem minha nuca, me fazendo arrepiar. Nos dias seguintes, os eventos se tornaram mais direcionados. Eu deixava minha caneca de café na mesa da cozinha e a encontrava virada, com a boca para baixo, na mesma mesa, minutos depois. Minhas botas, que eu deixava sempre ao lado da porta, apareciam no meio da sala. Pequenas travessuras que eu atribuía à minha própria distração ou à ação do vento que entrava por alguma fresta. Mas lá no fundo, a dúvida já começava a se instalar. O trovão cosnava para o vazio, com o pelo eriçado, olhando para o teto ou para o canto escuro da sala, como se houvesse algo tangível lá. A pior parte era a madrugada. O sono nunca era completo. Eu acordava várias vezes com a impressão de que havia alguém parado ao lado da minha cama, observando. Eu abria os olhos de repente e a escuridão era total, impenetrável. Mas a sensação, o peso da presença, era tão real que eu prendia a respiração, esperando um som, um movimento. E às vezes eu jurava ouvir uma respiração, não a minha. Uma respiração sutil, acastada, que parecia vir do canto mais escuro do quarto, quase em sincronia com as batidas do meu coração apavorado. Comecei a deixar uma lamparina a querosene acesa no coquedor para afastar a escuridão, para me dar uma migalha de conforto. Mas a lamparina não adiantava. O que quer que fosse aquilo, a escuridão parecia ser seu manto, sua casa. Eu via sombras se movendo no canto do meu olho, sombras que desapareciam quando eu olhava diretamente. Uma vez eu estava na cozinha preparando um lanche e a luz bruxuleou. Por um instante eu vi um vulto alto, escuro, parado na porta da cozinha me observando. Era como se fosse feito de pura sombra, sem forma definida, mas inegavelmente presente.
Meu coração saltou para a garganta, eu pisquei e ele sumiu. A luz voltou ao normal. Naquele dia eu não dormi. Eu passei a noite andando pela casa com a espingarda do meu avô na mão, a cada canjido, a cada sussurro do vento. Eu verifiquei todas as portas, todas as janelas, fechadas, trancadas. Mas eu sentia que não estava sozinho. O trovão estava um facapo, tremendo incontrolavelmente. Os olhos aquegalados de medo, apontando para o teto da sala de estar. A coisa atingiu seu ápice em uma noite de chuva forte. Uma tempestade daquelas de Pantanal, com trovões que faziam a casa tremer e caios que cortavam o céu como facas. A energia caiu como de costume. Eu estava sozinho na sala, iluminado apenas pelos flashes de luz que vinham da tempestade. O trovão estava debaixo da mesa, choramingando. De repente eu ouvi um acastar de coquentes vindo do sótão. Minha garganta secou. Meu avô nunca teve coquentes lá em cima. A casa não tinha sequer um porão, apenas o sótão, um espaço escuro e esquecido. O som se intensificou, pesado, acastado, como se algo enorme estivesse sendo puxado pelo chão empoeirado do sótão. A cada trovão o som parava, e no silêncio que se seguia, eu podia jurar ouvir o som de unhas caspando na madeira. Eu peguei a lamparina, acendi-a com as mãos trêmulas, e subi na cadeira para alcançar a escotilha do sótão. Minha mente gritava para eu não fazer isso, para eu fugir, mas algo me impelia, uma curiosidade mórbida, o desejo de saber o que afinal estava me atormentando. Quando abri a escotilha, uma lufada de ar gélido desceu, carregando um cheiro de teca molhada, mofo e algo mais. Algo putrefato. A luz da lamparina mal alcançava o breu lá em cima. Eu podia sentir o peso do olhar, uma presença opressora que me esmagava. Naquela fresta de escuridão, algo se moveu. Não era grande, não era pequeno. Era apenas uma forma disforme, escura como a própria noite, que se contorceu nas sombras. Não tinha olhos, não tinha rosto, mas eu sabia que estava me observando, me avaliando. E então um sussurro baixo, acastado, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Não eram palavras, era um som gutural, uma vibração que me gelou até os ossos. Eu caí da cadeira, a lamparina se apagou e eu fiquei ali no chão da sala sem ar, paralisado de tecor, enquanto o som de coquentes acastando-se no sótão continuava, cada vez mais alto, cada vez mais perto da escotilha aberta. Naquele momento eu soube. Eu não estava apenas sendo observado. Eu estava sendo caçado. Eu não era bem-vindo ali. Eu não podia mais ficar. Eu me acastei até a porta, tropeçando na escuridão, com o trovão choramingando e se contorcendo aos meus pés. Consegui abrir a tranca e saí correndo para a noite chuvosa, sem olhar para trás, sem levar nada, apenas a certeza de que havia algo muito antigo e muito maligno naquela fazenda. Eu nunca mais voltei para o Pantanal. A casa ainda está lá, vazia, esperando o próximo incauto. Mas eu sei o que vive dentro dela, e a cada noite, antes de dormir, eu juro que ainda ouço um acastar distante, um acastar de coquentes. Agradeço imensamente a você que nos acompanhou até o fim deste relato arrepiante. Espero que a história do nosso seguidor tenha te deixado com alguns calafrios. Se você gostou, por favor, não se esqueça de curtir o vídeo. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Comente o que você sentiu ao ouvir este relato. Seu feedback é muito importante para nós. Até a próxima, Cronistas do Medo. Que a noite de você seja tranquila, ou talvez não.